para vocês o que é o seno, o cosseno e a tangente. Mas, para saber o que é o seno, o cosseno e a tangente, nós precisamos lembrar da base do Pitágoras. Então, né, a hipotenusa é o lado que está olhando para o ângulo de 90 graus. Então, 90 graus aqui, então a minha hipotenusa está aqui. E o 3 e o 4 acabam sendo os meus catetos, tá? Lembrou aí de Pitágoras? Se não lembrou, dá uma olhadinha no vídeo da aula anterior. Para saber um pouquinho sobre esses três, eu coloquei as fórmulas aqui para vocês e depois eu vou mostrar o jeito de se fazer. O seno, o cosseno e a tangente, eles dizem respeito aos ângulos do triângulo, menos o ângulo de 90 graus, porque ele tá aqui bonitinho. Então, eu tenho mais um ângulo aqui, vou chamar ele de alfa, e tenho um outro ângulo aqui no cantinho, e vou chamar ele de beta. Tudo bem? As fórmulas são as seguintes: o seno, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A grosso modo, o seno é o corri, cosseno caí e a tangente é a coca. Para você decorar isso daqui, a frase mais famosa que tem por aí é o corri, caí, tomei uma coca, faz todo sentido. Então, para você descobrir o seno, cosseno e a tangente, depende de qual ângulo você quer achar, tá? O cateto oposto vai ser o cateto que estiver do outro lado do ângulo. E o cateto adjacente vai ser o cateto que estiver vizinho ao ângulo. Aqui, eu copiei o mesmo triângulo, só que coloquei ele duplicado aqui, né? Coloquei aqui isso pra gente estudar o ângulo alfa e aqui pra gente estudar o ângulo beta. Então, vamos começar pelo alfa aqui, né? Bom, vamos primeiro de tudo, nossa mais importante amiga, a hipotenusa. Lado oposto ao ângulo de 90 graus, tem aqui a nossa hipotenusa, então eu já vou fixá-la nos dois. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no ângulo alfa. O ângulo alfa, ele está oposto do outro lado do cateto 3. Então, o cateto 3, ele é considerado o cateto oposto ao alfa. E o cateto 4, como ele está grudadinho aqui no ângulo, ele é considerado o vizinho dele. Então, é o cateto adjacente a ele. Tudo bem? Então, a gente vai ver o seno, o cosseno e a tangente para o ângulo alfa. Pensando deste modo, coloquei a fórmula aqui resumida aqui do ladinho para vocês. O seno de alfa, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto ao alfa é o 3. Então, ele é o 3... dividido pela hipotenusa, que é o 5. O cosseno do alfa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ele é o 4 dividido pelo 5. E a tangente do ângulo alfa é o oposto dividido pelo adjacente. Então, o 3 dividido pelo 4. Tranquilo? Agora, a gente vai ver aqui o ângulo beta. O ângulo beta já está do outro lado, né? Então, o oposto a ele vai ser o 4 e não o 3. Então, o oposto ao beta é o 4 aqui. Então, o cateto oposto. E o beta aqui, o cateto 3, está grudadinho nele. Então, ele é o adjacente dele, é o vizinho. Então, a gente vai ver o seno, o cosseno e a tangente aqui para o ângulo beta. Desculpa. Seno de beta. Cateto oposto sobre hipotenusa. O oposto é o 4 e a hipotenusa é o 5. Cosseno de beta é o adjacente, né, aqui, pela hipotenusa. Adjacente ao 3 e a hipotenusa continua sendo 5. E a tangente de beta é o oposto sobre adjacente. Então, 4 dividido por 3. Então, o que é muito importante para você fazer um exercício aí de seno, cosseno e tangente? Congela a hipotenusa, porque ela não vai mudar nunca. E as únicas coisas que vão mudar são o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, vai depender de que ângulo você está mexendo. Se você estiver mexendo aqui, por exemplo, com esse alfa, o oposto é o 3. Já no beta, o oposto é o 4. No alfa, o adjacente é o 4. Já no beta, o adjacente é o 3. E não esquece da formulinha, que ela nunca muda dessa ordem. Seno, cosseno, tangente, corri, caí, tomei uma coca. Lembrando que primeiro você corre, para depois você cair.
Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha sido útil. Beijinhos para vocês.